A essa altura do campeonato, você já deve ter assistido ao comercial que está quebrando a internet brasileira. A Volkswagen lançou uma campanha publicitária que traz a Maria Rita cantando ao lado da falecida mãe, Elis Regina, através do uso de inteligência artificial. Esta tecnologia específica é chamada de deepfake e permite recriar rostos, movimentos e até mesmo a voz de pessoas mortas ou não. Eu destaco que nesse caso específico não foi utilizada a inteligência artificial para recriar a voz. A voz é realmente da Elis Regina, da gravação original. O uso da inteligência artificial na música e para recriar vozes de famosos cantando músicas que eles nunca gravaram é um outro assunto sobre o qual eu vou falar num dos próximos vídeos aqui do canal. Fiquem ligadas, fiquem ligados. E como quase sempre acontece, as opiniões dos internautas estão bem divididas. Muita gente amou, se emocionou e até mesmo chorou, e muita gente criticou e apontou que ficou muito artificial. Alguns também criticaram a Maria Rita por explorar a imagem da mãe para ganhar dinheiro. Sobre isso, eu quero deixar bem claro que eu não faço nenhuma crítica à Maria Rita. Eu acho que ela tem que ter ganhado dinheiro sim. Afinal de contas, se ela tiver gravado um comercial para uma empresa ganhar milhões em cima da imagem da mãe dela e não tiver ganhado nada, aí que ela é uma idiota. Ela tem sim que ganhar o dinheirinho dela. E eu também não vou dar opinião aqui sobre o legado sentimental e afetivo da Elis Regina na vida dela. Imagina a dor que é perder uma mãe aos 4 anos de idade. Eu perdi a minha, eu já tinha quase 30, e é uma dor extremamente profunda que não cicatrizou até hoje. Imagina para ela que perdeu a mãe tão cedo. Então eu vou evitar fazer essa crítica. Eu soube que ela se emocionou na gravação, deve ter feito bem para ela se imaginar ao lado da mãe, então até aí tudo bem. O que eu vou fazer vai ser dar a minha opinião pessoal sobre essa história, tentando embasar um pouco essa opinião. Eu odiei, eu achei o resultado horroroso, monstruoso, criminoso. E não por causa do resultado estético. O resultado estético eu achei até aceitável. Apesar de um tanto quanto artificial, é muito louco ver o que a tecnologia consegue fazer. Confesso que é também um pouco assustador imaginar as possibilidades de uso indevido que essa tecnologia abre. Mas essa também é uma discussão que fica para outro dia. Então o que eu tanto odiei nesse comercial? Foi o fato deles utilizarem 2 artistas extremamente consagrados, revolucionários, para estimular o consumismo. Algo que o compositor da música, que é o Belchior, era extremamente contra. Eu tenho certeza que o Belchior reprovaria esse comercial e provavelmente deve estar se revirando no túmulo agora. O significado da letra é totalmente oposto aos valores que a Volkswagen pretensamente acredita e quer fazer com que nós acreditemos. Aliás, eu acho muito louco que a Maria Rita cante sorrindo um trecho onde diz: "A minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo o que fizemos." A música não está elogiando o fato de que nós ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. É exatamente uma crítica a isso. O Belchior está dizendo que ele sente uma dor por perceber que ele fez tudo o que ele fez, que a geração dele fez tudo o que tinha feito, lutando contra a ditadura, e que ainda assim a gente ainda vivia como as gerações passadas. A música está longe de ser um elogio à tradição familiar. É uma tragédia que nós ainda sejamos os mesmos e vivamos como os nossos pais. E eu tenho certeza que a intérprete da música, a maravilhosa Elis Regina, também seria contra. Claro que a Elis não era perfeita, ela era um ser humano como eu e você, e portanto cometia erros. Ela cometeu alguns equívocos ao longo da vida. Por exemplo, ela participou da passeata contra a guitarra elétrica e ela cantou o hino nacional nas Olimpíadas do Exército em plena década de 70. Não dá para criticar porque também não dá para saber o que teria acontecido com ela se ela tivesse se recusado a obedecer essa ordem dos militares. Mas ela era abertamente contra a ditadura. A Elis era uma artista de esquerda que criticava o regime militar em todo instante que ela podia. E não foi nenhuma e nem 2 vezes que a Elis Regina se opôs ao regime militar de uma maneira muito clara. Se você não acredita no que eu estou falando, então vamos ouvir junto esse áudio da própria Elis Regina, onde dá pra gente inferir um pouquinho do posicionamento político dela. Eu vou cantar numa fábrica dia 1º de maio. Mário Lago já pistolou essa fábrica. Vou levar o Saudade do Brasil para dentro de uma fábrica. Rio Centro não tem operário que consiga chegar, porque o operário não tem carro para ir Rio Centro, nem 400 pau para pagar ingresso. Vamos parar de palhaçada. Eu não vou a show apresentado com o patrão. Não tá na hora de abrir porque o exército tá na rua botando cachorro em cima da gente. Mas porra, vamos dar certo o que é de
Que confusão é essa? Cadê a Angela Maria? Cadê o Jamelão? Cadê o Aguinaldo Timóteo? Por que essa elitização? Que merda! Um país de analfabeto se dá o luxo de só aplaudir nego que foi à universidade? Que os pariu? O que é isso? O que é isso? Eu sou filha de um chefe de expediente de uma fábrica de vidro. Por isso que eu não estou no show do dia 1º de maio. Não sou filha de almirante. Sabe de quem eu tô falando, não sabe? Pois é. Vão tomar no meu não vão botar mais. Porque não tem cantor que tenha feito universidade. Não tem músico que tenha tido dinheiro para frequentar a escola de música. Não tem. Sabe? E a rapaziadinha dos canudinhos de papel na mão tomou conta do pedaço, só eles é que sabem. Qual é? Mimim? Não. Eu tô com os 3 olhos abertos, esses 2 mais aquele ali. Eu tô de saco cheio, não aguento mais. E agora que a gente já sabe que tanto Belchior quanto Elis Regina eram ferrenhos opositores da ditadura militar, vem a cereja do bolo, que é a extrema ironia do fato dessa campanha ter sido lançada pela Volkswagen. E eu não vou nem entrar no mérito aqui de que a Volkswagen seja uma empresa de origem nazista. Existe um princípio que diz que se você evoca o nazismo numa discussão, você perdeu. Mas eu vou deixar uma dica aqui. Se você quer saber se uma empresa era ou não apoiadora do nazismo, você faça 2 perguntas. Se ela era uma empresa alemã e se ela foi aberta na década de 30. Se a resposta for sim para as 2 perguntas, então ela era colaboradora do nazismo. Mas isso não tem nada a ver com a nossa história. O que tem sim a ver é o fato da Volkswagen ter sido uma empresa que foi extremamente conivente com a ditadura militar brasileira e que se beneficiou muito dela. E eu não estou tirando essas informações do chapéu, não. E nem da minha boina também. O Ministério Público do Trabalho acusou a montadora alemã de violar direitos humanos em uma de suas fazendas durante o regime militar. Nessa fazenda, de propriedade da Volkswagen, teriam ocorrido as práticas de trabalho escravo, tortura e até mesmo estupros. E como se isso não fosse suficientemente absurdo e revoltante, o relatório também conclui que, além da prática que eu já citei de fornecer dossiês sobre funcionários considerados subversivos, a Volkswagen ainda emprestava, disponibilizava carros para a ditadura militar realizar suas operações de repressão. Operações de repressão estas, inclusive, que atingiram diretamente vários ícones da música brasileira. Portanto, é de uma ironia muito cruel que justo essa empresa, com esse histórico que a gente acabou de ver, queira passar uma imagem limpinha, como se a empresa fizesse parte da história do Brasil e fizesse parte da história da família brasileira. Não faz. Por mais que seu pai e o seu avô tenham tido um Volkswagen, por mais que você possa ter um carro dessa marca, essa empresa atuou contra os interesses dos brasileiros e do Brasil durante a ditadura militar. A minha dor é perceber que, apesar deles terem feito tudo o que fizeram, o capitalismo ainda se apropria da imagem e das obras revolucionárias dos nossos artistas para transformar em mercadoria. Se você quer aprender mais sobre a história do rock e da música brasileira, já se inscreve aqui no canal. E eu quero saber a sua opinião. Conta aqui embaixo nos comentários para mim se você concorda com os meus argumentos, se você discorda respeitosamente, ou se você me odeia e acha que eu sou um idiota. Eu vou deixar aqui algumas sugestões de conteúdo que eu sei que podem te interessar. Um abração vitálico e a gente se vê daqui a pouco.